O mercado brasileiro não tinha piperacina tazobactam, não tinha as penicilinas antipseudomonas. E na América do Sul, a Argentina tinha piperacinina. E o Brasil teve o quê? Teve cefalosporinas de terceira geração anti-pseudomonas. Olha que interessante. Então, historicamente, quando começa a entrar as drogas que eram muito efetivas para a pseudomonas aeruginosa, no caso, cefalosporina de terceira geração de pseudomonas e penicilinas anti-pseudomonas, tirando a carbenicilina é da minha época de formação, década de 80, a gente usava, tinha vários problemas com a carbenicilina, tinha sódio, tinha que usar na criançada do recém-nascido, tinha que tomar cuidado com a diluição, porque alterava muito eletrólito, era um inferno. E aí entra piperacilina, ticarcilina no mercado, mas a gente não tinha aqui no Brasil. Tinha nas Américas, tinha na Argentina, no nosso vizinho, e nós no Brasil usávamos cefalosporina em terceira geração. É uma questão mercadológica, né, que ocorreu. Então, essa é uma história bem interessante. A gente ficou usando ceftazidima. Então, a nossa experiência com ceftazidima, cefoperazona, que também é outra cefalosporina em terceira geração, que a gente quase não tem no mercado mais, a gente usou muito. E o que aconteceu com elas? Olha que interessante. A tecnologia fez a associação da ceftazidima com a Vibactam, que é o inibidor de beta-lactamase. Gerou uma droga nova, que é a associação da ceftazidima com a Vibactam, que é o nome comercial, eu acho que citei ontem, é Turgenta, né? O nome comercial ainda deve ter patente dela, não deve ter quebrado a patente ainda, não sei, não tenho certeza muito disso. Então, mas o que tem de importante nisso? Importante que o espectro da ceftazidima, ele é muito bom. Ele tem cobertura de gram-positivos, cobre bem streptococcus, alguns estafilococos sensíveis, mas não são drogas de escolha para estafilococos sensíveis, somente ceftriaxona, não são drogas de escolha, mas tem uma cobertura. E cobertura para gram-negativo, que é muito legal. E na ceftazidima, em particular, tem uma cobertura boa para bacilos gram-negativos não fermentadores, que é o caso da Pseudomonas aeruginosa, que é o protótipo delas. Tem a cilintobaga, tem outros, mas vamos falar de Pseudomonas aeruginosa. E aí, o que aconteceu? A ceftazidima foi perdendo espaço na entrada da piperacilina tazobactam. Então, quando entra no mercado piperacilina tazobactam, a ceftazidima que nós usamos com muita frequência, ela começa a ficar para escanteio. E fica por várias razões. Não pela eficácia, pessoal, porque a eficácia é bem parecida, mas começa a ter alguns estudos mostrando que a indução de resistência de beta-lactamases pela cefalosporina de terceira geração estava muito grande. Principalmente o tipo de beta-lactamase que é chamada de AMP-C. O que era um AMP-C? É um tipo de beta-lactamase. Ela habitualmente, esses beta-lactamos de terceira geração, eles amplificavam a apresentação do AMP-C. Então tiravam a resistência. Às vezes a bactéria tinha um AMP-C lá no gene dela, e um antibiótico terceira, ela conseguia ativar essa liberação. Olha que interessante. Então o mercado foi tirando de lado cada vez mais a cefalosporina de terceira geração antipseudomonas, ceftazidima, e entrando no mercado a piperacilina tazobactam. E aí a gente hoje usa piperacilina tazobactam no mundo inteiro. Então o espaço da pipetazo, a abreviação que a gente utiliza, ele é maior no mundo inteiro, tanto porque a piperacilina tazobactam é um dos antibióticos hospitalares mais utilizados no mundo inteiro, não é só no Brasil. Muito bem, então o que aconteceu? Introdução da ceftazidima associado à Vibactam. Então nós temos uma associação legal. Só que quais são as dificuldades? O problema é que nós, como médicos, nós temos uma tendência de usar coisa nova, né? Que às vezes é um erro grave isso, fica usando novidades sem tomar cuidado na base científica de cada uma delas, né? E às vezes isso acontece, a gente começa a olhar novidade, droga nova, eu vou usar tal. Para antibiótico, não é legal pensar assim. Olha que interessante. Quando a gente vai falar de outras drogas, hipoglicemiantes, né, para diabetes, antihipertensivos para hipertensos, é muito comum a gente caminhar com a progressão tecnológica das drogas. Você não concorda? Você vai prescrever um antihipertensivo para o seu doente, uma droga para diabetes, e você vai progredindo. Até é difícil hoje para acompanhar esse cenário. É assim, de tanta droga que vai lançando no mercado, e drogas boas, de boa qualidade, níveis de evidências bons. Não vou aqui discutir nada disso, mas a gente tem vários exemplos aí. E aí o que acontece? Para antibiótico, esse racional, ele não é legal. Por que não é legal? Porque você tem que usar o que é eficaz. Cada vez que você coloca um antibiótico novo para ser utilizado, você gera um novo processo de indução de resistência, com pressão de seleção de cepa, graças ao uso do antibiótico que esteja usando. Entendeu? Então, por isso que a gente tem muito receio. Quem estuda antibiótico, quem trabalha com isso, como eu faço frequentemente, é muito preocupante a utilização do modismo de algumas medicações. Então, às vezes você olha para mim, professor Abdon, eu estou usando uma droga velha, usa vancomicina da década de 50, usa não sei o que lá. Eu falei, cara, tem que usar, velho.
usa amoxicilina endovenosa e de beta-lactamase. Eu falei, cara, se você puder usar, usa. Então, a gente precisa sempre estar pensando como drogas, novidades, se realmente vai ter eficácia na sua prática médica. Senão você não usa. Usa o que já está consagrado. Não precisa trocar o esquema para você usar uma droga mais moderna, porque, puxa, aquela droga não faz isso. Por quê? Porque o prejuízo que a gente gera quando usa antibióticos de maneira assim, indiscriminada, novas classes, ou de resistência. Não tem jeito. Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre essa questão da resistência induzida por drogas. Quando a ciprofloxacina foi entrar no mercado, isso era década de 90, se eu não estiver enganado, começo da década de 90, ciprofloxacina, que é uma quinolona, uma fluoroquinolona, que é uma subclasse, que é a quinolona já de outras gerações, né? Ela já chegou no mercado com uma promessa espetacular. Promessa para gram negativo, nós tínhamos cepas resistentes no hospital, ainda não tinha essa KPC absurda, né? Mas tinha resistência, beta-glutamate expandido, tinha alguns genes de carbapenemase circulando, mas não era tão absurdo que nem tem hoje. Mas o Cipro estava entrando no mercado para ajudar o arsenal para as infecções por gram negativo, principalmente. E olha que coisa louca. Eu lembro bem, porque eu estava na Escola Paulista de Medicina nessa época, na Unifesp, e nós tínhamos alguns grupos de bacteriologia, vários colegas meus espetaculares, professores espetaculares, que estudavam isso, estudavam com DNA fingerprint, que é técnicas moleculares, a gente podia qualificar o DNA para ver a resistência do DNA ou não, ou se as cepas que estavam aparecendo no serviço eram iguais ou não. Então veja só, quando o Cipro entra no mercado com essa promessa, ela já entra com resistência. Por causa de quem? Por causa da norfloxacina que nós usávamos antes. A gente usava muita norfloxacina para infecção urinária. Então a gente induzia muita resistência já a uma quinolona prévia. E a resistência da quinolona passa pela DNA-girase, que é uma enzima produzida para quebrar, né, a função das quinolonas. Então, essas DNA-girase, elas passavam droga para droga. Então, quando a gente começou a entrar com o Cipro no mercado, você já não tinha eficácia esperada. E rapidamente foi perdendo a droga. Rapidamente. Então olha que desgrama que era. Então você tinha uma classe inteira de quinolona que acaba perdendo a sua eficácia porque ela já tinha uma memória de resistência prévia. Aí tudo que foi entrando depois, levofloxacina, na época tinha gatifloxacina, que era o Tequim, né, que saiu do mercado por efeitos colaterais. Essa história do Tequim também eu posso outro dia contar essa história também, que é bem interessante. Mas assim, gatifloxacina, a levofloxacina que a gente usa até hoje, a moxifloxacina. Então você tem várias quinolonas que o perfil de sensibilidade vem parecendo com o Cipro, com a ciprofloxacina. Olha que situação delicada, com exceção de Streptococcus, porque a ciprofloxacina é ruim da atividade para o Streptococcus. A partir dele, as quinolonas mais modernas, levofloxacina e moxifloxacina principalmente, têm uma eficácia melhor para Streptococcus de maneira geral. Então veja só que interessante. Então na evolução histórica da resistência à quinolona, logo que você entra com o ciprofloxacina, ele tem uma vida útil curta. Olha que coisa curiosa. Então, cabe na nossa discussão que nós estamos fazendo sobre a questão das novas drogas, do modismo. Então, modismo, nova droga, novidade, para antibiótico, a gente não vê com bons olhos, muitas vezes. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Não é que nem defesa de bons olhos, pessoal, não é bem isso, mas assim, mas é você olhar com cuidado. Claro que a novidade, que a coisa nova, coisa mais moderna vai ser legal. Mas para antibiótico tem que tomar muito cuidado por causa desses detalhes da redução de resistência. Então, às vezes você coloca uma medicação nova e isso não resolve nada, só encarece, que é um fator importante. Efeito colateral às vezes não muda muito, mas tem um efeito colateral coletivo. Você já sabe, quem está me escutando, quando a gente fala em dois efeitos colaterais, nós falamos do efeito colateral, evento adverso do indivíduo, o evento adverso da coletividade, condição de resistência. Tá certo?